Estamos a terminar uma importante jornada de trabalho e de reflexão que permitiu, por um lado, que também não deixa de ser importante, o convívio e o reencontro de dirigentes dos diferentes sindicatos da FNE para partilharem este sentido de pertença à organização. Também é importante que estes eventos permitam este facto, mas também para nos debruçarmos mais uma vez sobre uma questão que tem, desde há muito tempo, suscitado a preocupação da FNE e dos seus sindicatos. Este seminário permitiu confirmar que aos professores é hoje exigida uma multiplicidade de tarefas que, embora pertencendo em muitos casos ao seu âmbito de intervenção profissional, implicam um grau de disponibilidade e de permanência na escola que excedem, muitas vezes, o tempo das suas obrigações profissionais. Por outro lado, não podemos deixar de referir também que as novas tecnologias de que hoje dispomos aumentam o grau de ligação, de dependência em relação ao posto de trabalho de cada docente em relação à sua escola. A internet, a plataforma mudou, contra o que não temos nada, mas de cuja existência não podemos ignorar, fazem e permitem que o docente esteja, afinal, sempre ao serviço. Recebe convocatórias, responde a perguntas, apoia alunos, está em ligação com outros membros da comunidade. Temos de trazer esta questão para o conteúdo das responsabilidades de intervenção sindical. Mas também temos consciência de que as responsabilidades profissionais dos docentes não se resumem hoje à dimensão instrutiva. Sabemos disso, não estamos esquecidos disso. A responsabilidade social da escola e dos seus profissionais é hoje diferente e mais larga. O que é preciso clarificar do que hoje são estas novas responsabilidades é quais são as que não podem deixar de pertencer aos professores. Hoje, como aqui se disse, os professores dificilmente têm vida para além da escola. Decorrem daqui duas ordens de consequências e de reivindicações. Por um lado, que aos docentes não possam ser atribuídas obrigações que não pertençam à sua responsabilidade profissional. Por outro lado, que se respeitem os limites de tempo a que um qualquer docente pode estar sujeito e que estes, a serem ultrapassados, devem ser considerados como serviço extraordinário. Que se redefinam os quadros de escola em termos de trabalhadores docentes e não docentes, de forma que as obrigações da escola possam ser asseguradas sem excessos por nenhum profissional. Que sejam reforçados os créditos horários de que as escolas dispõem para que, no seu grau de autonomia, possam construir respostas educativas à obrigação de promover o sucesso educativo, com as consequências que daí advêm em termos de gestão dos recursos humanos de que as escolas dispõem. É necessário haver regras claras. Creio que foi das mensagens mais fortes que saiu deste seminário. É necessário haver regras claras para a elaboração dos horários, quanto à dimensão da componente letiva e da componente não letiva. Este é o único instrumento de defesa
dos professores. É saberem com clareza quais são as regras com que os seus horários são elaborados. Para saber quais são os limites e quais são os limites que não podem ser ultrapassados. Deve ser redefinido o que deve pertencer à componente não letiva e o que deve pertencer à componente letiva. É preciso rever o estabelecido legalmente quanto à distribuição de competências que estão na componente letiva e na componente não letiva. E há áreas que estão na componente não letiva que não podem deixar de pertencer à componente letiva. O grande problema de hoje das escolas e dos professores são as reuniões. É preciso estabelecer o limite do número de reuniões que semanalmente podem ser atribuídas aos professores, bem como da sua duração. Ou então que se contabilize a sua duração, para que, quando excedem o que está definido, haja lugar à remuneração correspondente. Mas também é preciso estabelecer boas práticas, como aqui vimos ao longo do dia de hoje. É preciso haver um referencial de boas práticas para a condução de reuniões, de forma que se evite a sua duração excessiva e, às vezes, sem fundamento. Não se pode deixar de referir também que neste âmbito se insere o direito e o dever da formação contínua, que não pode deixar de ser prioritária e de se realizar sobre o tempo de trabalho, não podendo constituir uma sobrecarga de trabalho. Nada em educação, colegas, constitui uma ilha. Tudo se relaciona com tudo. Não podemos discutir a organização dos horários como se fosse qualquer coisa isolada. Vimos-lo aqui ao longo do seminário. A questão da organização do tempo de trabalho dos professores tem necessariamente a ver com múltiplas outras questões de que se podem elencar desde já a reorganização curricular, as cargas horárias das disciplinas. Temos de acabar com disciplinas no terceiro ciclo com 45 minutos semanais. É preciso acabar com determinadas aberrações que constituem hoje a organização curricular do nosso ensino básico e mesmo algumas do nosso ensino secundário. É preciso realinhar o lugar e o papel das AEC na organização do primeiro ciclo. Este seminário foi um momento alto de construção de contributos para a obrigação que é da FNE de contribuir para que as soluções de organização dos horários tenham em conta o sistema educativo, tem de ser. Tenham em conta o interesse dos alunos, tem de ser. Mas que respeitem sempre as pessoas que são os profissionais da educação. Creio que este é bem o nosso resumo de um forte, importante e muito gordo, em consequências, dia de trabalho para o qual vocês contribuíram de uma forma importantíssima e, por isso, muito obrigado pelo facto de terem conseguido construir tudo isto ao longo deste dia de trabalho. Muito obrigado, bom regresso.